Olá, pessoal aqui do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Pode Contar. Você é dona da sua história. O intuito desse podcast é resgatar toda a sua força, toda a sua coragem, tudo que foi vivido lá atrás, porque na nossa história tem as respostas que a gente busca. E na nossa história tem muito valor. A gente precisa aprender a valorizar tudo que a gente viveu, celebrar e honrar tudo que a gente já passou na nossa vida. E hoje, para trazer essa história do Pode Contar, histórias realmente que têm muito valor, quem hoje topou vir aqui no nosso microfone foi a Carol Freitas. Gente, o currículo dessa mulher é maravilhoso. Olha só. Carol Farias, eu falei Freitas, né? Desculpa. Carol Farias, terapeuta de fertilidade e travessias. Ela vai explicar melhor o que é isso. Criadora do método Território Fértil e fundadora do Templo Materno, um espaço dedicado ao cuidado da mulher em suas travessias, ciclos e recomeços. Sua missão é ajudar mulheres que passaram por perdas gestacionais a reconstruir a confiança no próprio corpo e prepararem um terreno fértil para a próxima geração gerar vidas para esse mundo. Carol, muito obrigada por você ter aceito o convite para participar aqui do nosso Pode Contar. Minha querida, o que que você, que tem esse currículo maravilhoso, que tem tudo isso, o que que você tem para compartilhar com a gente aqui hoje? Bom, eu vou trazer um pouco da minha história como eu cheguei até a fertilidade, né? Quantas Carols tiveram que ficar no passado para que essa se tornasse quem é hoje? Então, eu sou enfermeira obstetra, né? Como eu tinha falado antes. Então, quando eu iniciei a minha vida nesse mundo da saúde, o meu sonho era acompanhar partos. Eu sempre gostei. Desde criança, eu acompanhava o parto das gatas, das cachorrinhas, de todo mundo. Eu Ou adoro. seja, já estava no seu DNA, né? Já estava. Essa questão de estar nos nascimentos, de ver os filhotinhos nascendo, me encantava, sempre me encantou. E eu sempre fui apaixonada por gestantes. Então, eram mulheres que chamavam a minha atenção desde criança. Eu vi uma gestante e eu me enfiava lá. A mamãe sempre me falou: minha filha adora grávida, não pode ver uma grávida. Então, foi algo assim que sempre me chamou. E quando eu estava procurando, né, o que que eu vou fazer da vida, eu pensei muito em medicina. Mas eu decidi procurando, entrando no que cada um fazia, né? Em que momento entrava, eu conheci a enfermagem obstétrica. E eu me encantei, né? Porque, de fato, somos nós, as enfermeiras obstétricas, que acompanham o parto, São né? Que vocês que ficam trazem a vida para o mundo, vamos dizer assim. a gente que fica com a mulher nesse momento, né? Ela que traz com toda a força e a garra dela, É, ajuda a trazer o bebê, né? Ajuda a mas trazer essa vida no nós mundo. que ficamos mais ligadas a ela nesse momento, né? Hoje, pela organização dos serviços de saúde, o médico fica mais responsável pela parte cirúrgica. Então, são os procedimentos das cesáreas, os procedimentos cirúrgicos que eles entram. Mas no parto natural, quem fica mais são as enfermeiras. Então, quando eu decidi pela enfermagem obstétrica, já estava começando esse movimento de humanização do parto. Então, Isso foi mais foi ou o que me menos quando? levou. 2005, mais ou menos. É algo recente, né? Se a gente levar em consideração um pouco mais de 20 anos, né? Se a gente levar em Sim. consideração que você pode trazer até esse dado, melhor do que eu não sei do assunto, até então nós, Brasil, era o país que mais fazia cirurgias para bebês, que é a cesariana. Ainda tem isso? Hoje, em 2012, o SUS entrou com a rede Cegônia. E aí a gente conseguiu diminuir bastante, né? Tanto que a nossa meta era mudar, assim, até 2012, a meta de cesarianas era 60% para 40% de parto normal. E a ideia, né, foi fazer essa inversão, que o parto normal fosse mais de 60% e as cesarianas diminuíssem. Em Porque casos nós bem temos específico, bem mais urgentes, né? Casos bem esporádicos. isso, é que seriam, que a gente considera de cesarianas, que tem uma indicação real, as indicações verdadeiras, né? Nós somos de um país que nesse período de 2003, 2005, as cesarianas eram indicadas porque, amanhã tem um feriado, então vamos fazer cesariana hoje, para não correr o risco do profissional ser acionado, né, quando tivesse no seu, na sua, na sua, no seu, com a sua família e tudo mais. Então, nós tínhamos muitas dessas indicações que a gente chamava de cesáreas desnecessárias, né? E o que que acontecia? A gente também
tinha um movimento que, se a mulher tem uma cesariana, ela não pode mais ter parto normal. Então, ela tinha a primeira cesariana, obrigatoriamente, tinha a segunda, a terceira e assim ia. E a gente sabe que quanto mais procedimentos cirúrgicos, maiores os riscos associados, né, àquele procedimento. Então, não é um procedimento fácil. A gente acredita que cesariana é um parto, mas não se compara. É um É. procedimento Você está falando cirúrgico. uma coisa que é muito curiosa aqui, né? Você fala assim, ah, a mulher que tem uma cesariana, provavelmente o segundo parto vai continuar sendo cesariana, cesarianas, até ela, né, decidir não mais ter filho. A minha mãe, né, isso na década de 60, 70, o meu irmão, que é mais velho, ele nasceu de uma cesariana. E eu depois vim de um parto normal, né? Então, você vê que isso é apenas um ponto de vista, não necessariamente é uma regra. Exato, mas foi esse o movimento, né? Porque o que que acontecia? Nessa época, eles tinham como uma obrigatoriedade fazer as cesarianas porque já tinha uma anterior. E não é uma regra. Hoje a gente vê até a VBAC2, que seria um parto normal após duas cesarianas. Então pode nascer, né? Tem alguns riscos associados? Claro, tem. Tem que ser muito bem avaliado, não é uma paciente que vai entrar em trabalho de parto sozinha, ela precisa de um acompanhamento, alguém do lado o tempo todo, por causa dos riscos, né, em relação à cirurgia, à cicatrização uterina. Porém, não é uma obrigatoriedade, não quer dizer que ela não vá ter um parto normal. Principalmente quando a cesariana, a primeira, foi uma eletiva, né? Então, foi uma cesariana que não tinha uma indicação real de cesariana. Porque o Entendi. que que entrou no imaginário popular? Se eu tenho uma cesariana é porque eu não posso ter parto normal. E não é bem assim. Cada gestação é única. Então, se naquele momento o seu bebê não pode nascer de parto normal, foi por um motivo. Não quer dizer que o próximo não vai poder nascer. Tá. E E o isso que era. fez, e o que fez você chegar então nesse lugar de ser a enfermeira obstetra e não trabalhar, sei lá, por exemplo, você poderia ter sido uma médica ginecologista e médica obstetra. Então, nessa época, né, que eu estava próxima a fazer vestibular, eu tive a minha primeira filha. E eu conheci Ah, uma então você teve uma enfermeira filha obstetra. bem novinha, bem jovem. Sim, tive uma filha com 17 anos. A minha primeira filha foi com 17 anos, né? E Eu tive foi, uma perda, qual foi o parto? foi uma cesariana, por desejo da criança, inclusive. Tudo Mas, bem. durante a gestação e durante o parto, né, que a gente internou para ter, né, o parto, eu conheci uma enfermeira. E aí, conversando com ela, querendo entender, eu ainda não fazia noção de como funcionava, de fato, o que o enfermeiro fazia. E ela me explicou. E eu me encantei. Eu falei, nossa, a gente pode fazer tudo isso? Eu disse, sim, é nossa função, inclusive, né, de estar acompanhando a paciente, de estar ao lado dela. E foi ela que me induziu, vamos dizer assim, a decidir pela enfermagem obstétrica. E quando eu disse que a cesariana foi por culpa da menina, né, decisão dela, era porque ela não era um bebê cefálico, ela não estava de cabeça para baixo, ela estava meio Estava sentada, transversa. né? E aí, não, ela estava de lado, né? Ela tinha a opção de ter virado para ser sentada ou para virar de cabeça, mas ela não virou para nenhum. Ela ficou de lado, do jeito que ela queria. Deixa eu aqui na minha zona de conforto, estou bem aqui. Foi tipo isso, eu vou ficar desse jeito porque sim. E pronto. E aí nós fomos para uma cesariana. Mas é, foi um. Eu digo assim, que a enfermeira Carol, ela já não é mais essa mulher que está aqui presente, né? Então foi uma das Caróis que eu precisei deixar ir, né? Então a gente passei pela graduação e conheci vários mundos, me apaixonei pela obstetrícia e a gente tem um sonho, né? Normalmente quando você entra em algum lugar você cria uma meta. Então minha meta de vida era trabalhar numa maternidade de referência e conhecer tudo, né? Maternidade de referência, normalmente você entra em um mundo que você não sabe, não consegue imaginar, assim. Você vê casos que nem no livro tem. Então, tudo pode acontecer. E quando eu entrei na maternidade de referência, que era o meu sonho, eu realizei o meu sonho de entrar lá, eu vi que não era bem o sonho que eu gostaria de estar, né? Então, foi uma das minhas primeiras grandes decepções, foi realizar o sonho de estar na maternidade de referência. E lá a gente vivia muitas coisas, né? Então, vários tipos de situações gestacionais e várias tipos de conhecia várias pessoas, né? Eu brinco que quando a gente está, brinco não, eu digo que quando a gente está numa sala de parto com uma mulher, a gente passa por vários nascimentos.
É o nascimento dela, é o nascimento dela como mãe, é o nascimento do neném dela, é o nascimento do pai ou da avó que está lá. Então, você não tem um parto que você acompanhe que você não mude com ele. Você Eu aprende muitas imagino. coisas. Porque você está trazendo uma vida para o mundo, né? Sim, e não é só pela questão da vida, mas o que todo mundo passa, né? É uma travessia muito grande. Então, é um processo de travessia. A gente passa por vários portais ali, energéticos, físicos, emocionais. Então, lá nas salas de parto, eu comecei a observar o parto de outra forma, né? Então, quando a gente entra na academia, o parto ele é totalmente fisiológico, né? A gente aprende isso, mas não é, né? Com o tempo, a gente vai aprendendo que o parto está 80% na cabeça da mulher. Eu já tive mulheres que disseram, eu vou parir até sexta-feira, e sexta-feira a mulher pariu. Porque sim, tá Eu tudo na escolho cabeça dela. parir na sexta-feira e vou escolher parir de parto natural, por exemplo. Exato. É isso. Então, já conheci mulheres tão poderosas em relação ao próprio corpo que a mente delas levava elas a ao É o momento que que a elas gente fala, né, desejaram. que eu falo bastante, né, nas minhas mentorias, enfim, né, nos meus atendimentos, que esse poder da nossa intenção. Não tem uma intenção clara, as coisas começam a acontecer, eu sempre falo, né, aqui é um lugar, de mulheres. Então, assim, a mulher, muitas vezes, ela esquece que ela não tem força, que ela não pode, que ela não consegue, independente se ela gerou um bebê ou não. A mulher, ela tem uma força poderosa. Como que uma pessoa pode duvidar de si mesma se ela traz um ser para o mundo? Existe Exato. força maior do que essa? Você gerar um novo ser, quem gera um novo ser, gera o que quiser. Pelo menos isso eu acredito muito. Estou trazendo isso porque você falou essa questão do portal, dessa força que ali nasce uma nova mulher, nasce algo especial. Como é que você viu isso ao longo da sua jornada dentro desses partos? Então, eu sou muito bruxona, né? Então, desde ervas, energia, tudo, eu sou muito sensível para isso, para esse mundo. Então, eu sempre gostei de sentir o local. Então, eu sempre senti aquela sala de parto, senti o campo, senti a paciente. E esse relacionamento sempre foi muito assim, muito próximo, de estar mesmo com elas. E quando a gente está com elas, a gente percebe a própria linguagem. Então, elas começam como às vezes muito crianças imaturas, o trabalho de parto. E você vai vendo a força da mulher crescendo no decorrer que o trabalho de parto vai correndo. Então, ela vai evoluindo, ela começa a acreditar nela mesma, ter esse poder sobre ela, ter esse autocontrole, que eu acho que é o mais desafiador no trabalho de parto. E quando ela junta tudo, o emocional, o controle do corpo, o controle mental, ela consegue passar por essa travessia. E quando Eu o acho muito neném bonito nasce, que ela isso. põe no colo, que ela dá aquele respiro, ela sabe que ela é outra pessoa. Que ali nasce E uma a nova gente mulher. também. Aí nasce a nova mulher, nasce a mãe, né? A gente, quando está gestante, né, a gente já se considera mãe desde o primeiro, eu digo desde o primeiro positivo. O teste deu positivo, você já é mãe. Mas quando o bebê nasce, independente se é um bebê vivo ou não, você tem a certeza, é o concreto, né? Então tem essa mudança. Né? Você passa por essa mudança durante toda a gestação. Você vai se preparando para isso. Mas essa travessia, esse portal, ele acontece no nascimento. E independente com isso, de se o bebê é um bebê vivo ou se não é um bebê vivo, né? Nesse caminho, eu percebi muito isso, que independente de o que aconteceu, qual é a situação, a gente tem essa mudança. E eu observei também muito que as mulheres que não tinham os bebês vivos, né, que não eram as celebrações, elas eram abandonadas. Uhum. Então eu não, que eu continuo sendo enfermeira, não deixei de ser, mas eu não estou mais tão ativa em sala de parto. Então, quando eu estava em sala de parto, eu era aquela que acompanhava as perdas, né? Então, eu Porque estava lá. a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Uhum. É um, a gente passa, né? Que eu falo a gente porque eu passei por três perdas gestacionais, então assim, é muito desafiador para a mulher. Então eu imagino você, né, como essa enfermeira, né? Então, né, desde já te dou esse parabéns, porque assim, a gente não é acolhida. Quando você entra num centro cirúrgico, por exemplo,
para, né, no meu caso, né, que eu fiz a curetagem, a gente não é acolhida. É só celebrar da mulher que realmente está ali dando à luz a uma nova pessoa. Mas, de uma certa forma, eu acredito muito, né, que né, essas perdas gestacionais, ali já tem um espírito que está te esperando. Então, aí as coisas são como elas são, né? Então, quem tem as perdas gestacionais também é mãe, né? Então, isso é muito bonito que você traz. E como que é esse seu trabalho, agora que você já não está mais, né? Na verdade, como era esse trabalho de acolher essas mulheres que passavam por essas perdas gestacionais? A minha função era estar lá, né? A minha função era de fato estar com elas, seja para chorar com elas, para ouvi-las ou para não falar nada, mas era estar lá. Porque o que a gente muito via, o acompanhante não tinha controle emocional para ficar, então saía. Uhum, A equipe não tinha controle para acompanhar esse parto, e aí só chegava na hora mesmo do nascimento, mas ela ficava só esse período todo, né? Porque quem deveria estar lá com ela, que seriam os acompanhantes, não tinham esse controle. Eles não estavam preparados para isso. sim, com Então certeza. eu era a pessoa que ficava, né? A minha função lá era estar com ela, para o que ela desejasse. Então, se eu quero conversar, a gente ia conversar. Se ela quisesse ficar calada, ia ficar calada. E se a gente quisesse chorar, a gente ia chorar juntas. E o que que você, durante esse período que você ficou nesse trabalho, porque é um trabalho bem desafiador, né? Porque assim, quando você vai para a maternidade, você está ali na maternidade, né? Tá todo mundo ali feliz com a chegada desse novo ser para o mundo, né? Vai trazer novas esperanças, traz alegria. E aí tem esse outro lado, né? Que esses hospitais, essas maternidades, né? Pelo menos aonde eu passei, não tem essa parte de acolher. Como que você via ou como você vê isso? Você acredita que poderia existir uma ala separada dentro de uma maternidade, que uma mulher entra ali, que ela está no processo desse processo de aborto? Então, hoje, nos locais que eu trabalho, né, a gente até tenta ter, né, um local separado. Porém, a demanda é muito grande nessas maternidades, principalmente maternidades públicas. A Uhum. demanda é muito desafiadora. A gente consegue hoje ter o pós-parto separado, né? Então, o que que acontece? Ela vem, tem o neném, faz o procedimento se necessário, né? Algumas não precisam fazer curetagem, algumas precisam, faz o procedimento quando necessário, e nesse pós-parto ela vai para um leito que não vão ter bebês próximos, que foi uma forma de não estar colocando ela em contato, né, com aquele choro, com as trocas de fralda, porque é muito ruim, né? É muito difícil para você que está com a sua casa pronta, aguardando o bebezinho e ele não vai voltar. Então, hoje, assim, a gente consegue fazer desta forma esse pós. O que a gente não consegue é na entrada da maternidade, né? Mas Infelizmente, ela é na verdade, acho que esse muito pós é muito cheia. importante, né? Depois que você tenha, que você passa por todo esse processo, algumas precisam fazer curetagem, outras não, né? É, esse pós eu acho que é muito importante. Não ficar numa ala que você tem, por exemplo, no quarto, onde eu fiquei, por exemplo, era um quarto que tinha o bercinho dos bebês, era tudo junto misturado. Então isso mexe muito emocionalmente com a gente, que é mulher que passa por isso. Você vê isso como uma coisa que já está mais normalizada, não, que as pessoas, a rede pública, né, de uma forma já pensa nisso ou ainda não? Eu acredito que pensa, mas tem muita coisa para avançar, né? Eu digo assim, que antes nós estávamos de costas para essas mulheres. Então, o sistema de saúde ele estava de costas totalmente para as mulheres que tinham perdas. Até por julgamento, né? Eu acredito que antes a gente tinha um questionário horrível nas triagens obstétricas, que a primeira pergunta era: você provocou? Você não pergunta como ela tá. Você não pergunta como ela tá se sentindo, você não pergunta se ela tem condições de responder, você perguntava se ela provocava. Então, assim, era a Ou seja, primeira ali já pergunta. vem como dizer assim, né? Já vem um julgamento. Então, se você Isso já vinha provocou, antes. talvez você vai ser tratada de uma forma. Se você não provocou, você vai ser tratada de outra forma. Seria isso? Ali, exato, ali já vinha o julgamento e mais, era assim, num tom ameaçativo, porque você perguntava, você ia para o questionário, perguntava, você provocou? Aí a pessoa dizia não. Aí você dizia assim, você tem certeza? Porque tudo vai depender do que você fez, senão você vai se colocar em risco. Nossa, era uma coisa horrível, era um questionário horroroso, que era feito antes. Então, isso assim, quando eu adentrei esses serviços de saúde, né, já ainda na graduação, então lá para 2008, 2007 era 2008, 2009 era assim. E aí a gente teve essa mudança, graças a Deus, né? Das pessoas olharem de outra forma para
para as mulheres. Até porque eu parto do seguinte princípio: se foi um aborto provocado ou não, não cabe a mim. Cabe a mim assistir aquela mulher dali para frente. Então não ia interferir. Na verdade, não existe isso. Se foi provocado, se não foi, vai interferir? Não vai. Não vai interferir. Independente da medicação que tenha sido feita, o que quer que tenha sido feito. Você vai fazer o exame, vai identificar o que precisa ser feito, vai fazer o que precisa ser feito e É uma pessoa acabou. que está ali, ela precisa ser acolhida. E ela precisa ser Exato. acolhida e, na verdade, né, socorrida. Acolhida Principalmente, emocionalmente e socorrida fisicamente. Porque de repente, sei lá, principalmente. se os meus foram espontâneos, mas se eu tivesse provocado, por exemplo, e se de repente eu provoquei e pra mim tá tudo bem, eu poderia ter provocado, ter me sentido culpada. Então, acho que só a mulher que passa pela situação, independente do tipo de aborto provocado ou espontâneo, só ela sabe o que ela tá sentindo. Exato. E assim, é isso que eu digo, independe. Você como profissional que vai prestar esse cuidado, esse socorro, você não precisa saber. Não vai mudar na sua vida o que foi feito. E nem na assistência, porque o procedimento é o mesmo. Ela vai ser avaliada, vai fazer exames, vai fazer o procedimento e vai voltar para o convívio familiar. É isso. Então não tem por que você estar questionando e tampouco nesse tom Uhum. ameaçativo, né? De estar sendo incisivo. Não, preciso saber. Não faz diferença. Mas isso existia muito. Então, eu vejo que hoje os serviços de saúde passaram a olhar para as mulheres de outra forma, Com mais né? amorosidade, mais empatia, você acredita nisso? Sim, acredito que sim, com mais empatia. A gente ainda tem profissionais e profissionais, é claro, em qualquer Sim. lugar nós vamos ter, em qualquer ramo nós vamos ter. Mas hoje a gente tem mais empatia com as mulheres, né? De tentar entender, passar por essa situação, organizar essa questão de pós-procedimento, para onde ela vai. Isso já foi mais visto, que antes também não tinha, era realmente todo mundo no mesmo lugar. Tudo E é junto e muito doloroso. misturado. É. E, na verdade, Sim, né, você está trazendo a parte pública, né? O meu já faz muitos isso. anos, já tem praticamente 20 anos. E o meu era uma maternidade super renomada aqui, né, da cidade que eu moro, que é aqui de São Paulo. E não me, em momento nenhum foi feito isso que você está trazendo. Então, acho que desse acolhimento. Então, acho que esse acolhimento de trazer a mulher, entender ali o que aconteceu, acho que isso é tudo muito recente, não, eu não saberia te dizer o ano. Mas acho que isso começou a ficar muito recente de uns, sei lá, uns 5 anos para cá, acho que até um meio antes da pandemia, já começou a ter esse acolhimento maior, né? Vamos ver o que está acontecendo com essa mulher, se ela tem intenção, né, que você trouxe aqui, né, no seu descritivo aqui. Se ela tem intenção novamente de, né, plantar uma nova sementinha, ter esse outro território fértil. Acho que tem tudo isso que precisa ser colocado também, não é? É que é esse trabalho que você também faça, né, Carol? Acho que a internet aqui. Vamos ver aqui se é a minha internet ou se é a da Carol. Gente, o assunto é tão profundo que, olha, até a internet ela fica oscilando aqui de tão profundo que é o assunto. Aqui, né? Oi, Carol, menina, o assunto é tão profundo que o negócio aqui até parou, hein? que até caiu. É. Eu só não sei se ele vai gravar tudo junto. O que que vai dar aqui? A gente grava, a gente faz 2 etapas do vídeo, mas vamos continuar. Vamos seguir aqui. Uhum. Então, eu estava trazendo nessa pergunta de cair aqui a nossa conexão, mas é um assunto tão profundo, que até a internet, ela, vamos ver se elas querem realmente falar desse assunto, que é um assunto muito polêmico, mas aquilo que precisa ser dito. Então, quando a mulher está ali, ela entrou numa maternidade, ela perdeu o bebê, você percebe que algumas realmente não, eu não quero mais, ou você percebe que elas realmente não, eu quero passar um tempo e ver se eu consigo, de novo, né, colocar essa sementinha nesse território fértil. Como é que você trabalha com isso, Carol? Então, nesse momento da maternidade, a gente normalmente tende a conversar sobre o que que ela deseja, né? Não, eu pergunto, você é mãe? Às vezes elas não são, é a primeira gestação, ou segunda, que foram duas perdas, às vezes é a primeira. E aí a gente entra nesse assunto, né? Você é mãe, você quer e tudo mais. Até porque a gente tem uma orientação muito importante no pós-perda. Aquela mulher que ela quer muito ser mãe, o que que ela vai fazer? Passa 15 dias, ela parou de sangrar, ela vai tentar de novo. Porque ela quer ser mãe e ela quer cumprir aquele vazio. Principalmente quando é uma perda, a primeira perda, né? Ela
tá muito magoada, ela tá muito sentida e ela vai querer engravidar logo. E isso não pode acontecer, né? Fisiologicamente, o nosso corpo ele não vai estar preparado para uma nova gestação em seguida, e aí aumenta as chances dela perder novamente. Então, eu tendo a procurar saber, entender essa mulher para dar as orientações certas. Então, olha, você quer gestar novamente, você tem que esperar pelo menos 6 meses. Não dá para Seis engravidar agora, meses. 6 meses. Por quê? Porque é um puerpério, né? Independente da idade gestacional. Então, vamos dizer que ela estava, tô com 1 mês de gestação e perdi o neném, é como se estivesse com 9. O útero se preparou todo, o útero descamou, se passou por um procedimento, ele está machucado, vamos dizer assim. Então, ele precisa retomar para o local dele, ele precisa entender novamente como é a questão do fluxo menstrual, voltar à regularidade menstrual, para depois ela gestar. Então, uma questão muito arriscada e muito acontece? Eu quero muito um bebê, eu não dou 1 mês de diferença e eu engravido de novo. E aí eu tenho outra perda, né? Então a gente sempre bate muito nisso, esperar os 6 meses para gestar novamente, né? Porque o útero ele precisa dessa segurança. E não só o útero, mas o colo, né? Quando ela perde, ela tem uma dilatação do colo e uma dilatação muito recente, é um risco de perda bem grande, bem próximo. Uhum. Então, sempre é conversar, né? Ah, você quer ter um outro bebê, então depois de 6 meses, você vai começar a pensar na nova gestação. Antes disso, não é recomendado. E é 6 meses de pós-parto mesmo. Que, assim, a gente pouco ouve as pessoas falando que é pós-parto, mas é. Então, 6 meses de pós-parto. Precisa repor ferro, precisa ter uma Mas é alimentação repouso, bem né? Repouso do balanceada. corpo. Repouso, exatamente, porque tem mulheres que tiveram a perda, fizeram o procedimento e vão embora no mesmo dia. Isso pode acontecer, né? Porque ela tá bem e tudo mais. Aí no outro dia de manhã ela tá carregando garrafão de água. Não, mulher, não pode. E Você olha, vai isso que fazer você está repouso. trazendo é muito importante, porque na minha segunda gestação eu lembro que eu perdi acho que no sábado, no domingo, na terça-feira, na terça seguinte eu estava indo para a feira carregar sacola. Por que o profissional da saúde, né, na época, o ginecologista falou assim: ah, não, vida normal, vida que segue. Vida segue, vida normal. E a vida seguiu. E aí eu acho que tem uma outra coisa aqui, Carol, que é muito importante, que na época eu não fui orientada. Então, duas coisas. Primeiro, Hum. que né, que a gente chama, né, a dieta, o puerpério, a mulher entender que o corpo dela ficou aberto. E segundo, que é viver o luto. Ah, você, o que que às vezes a gente, o que que eu ouvia? Você é jovem, né, da primeira gestação. Você é jovem, você pode ter outro. De repente não era para ser. De repente seu filho ia vir com, entre aspas, né, com alguma doença e que a natureza é muito sábia. Eu sei de tudo isso, que a natureza é sábia, tudo tem um porquê, né? Mas eu acho que a mulher ela precisa ser acolhida e falar para ela: você precisa viver este luto, que é uma perda, não é porque a gente acha que luto é a perda de alguém aqui, né? Incorporado, né? Como a gente não viu aquele ser ali com a gente, então a gente, né? A mulher, né? Ela não vive aquele luto. E aquilo ela pode entrar numa depressão. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Mas é falar isso. Você pode chorar, sim. Não é vida que segue, como falaram para mim. Ó, sua vida segue, e isso é normal, acontece uma em cada tantas mulheres. E assim, eu sempre digo, tem a diferença do normal e do comum, né? É comum, realmente, a gente vê muito acontecer, muitas perdas, mas não é normal. Uma gestação, ela foi feita para fecundar, gerar, nascer um bebê vivo. Esse é o fluxo normal da coisa, né? As perdas acontecem por diversos fatores, Sim. né? Que não cabe a gente ir discutir os fatores das perdas, não cabe. E é um filho, né? Se a gente for olhar pela visão sistêmica, um filho, ele precisa ser incluído como filho. Então, o luto, ele precisa ser vivido. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre ponho para as minhas clientes, para as minhas pacientes, é que o útero que passou por uma perda, ele é um útero de território de luto. Então, ele precisa daquela limpeza energética, né? Porque você imagina, você está num terreno, né? Um terreno com muitas árvores, muito bonito, muito frutífero, e aí você taca fogo naquele terreno. Queima tudo, queima as árvores, queima as folhas, queima tudo. Como é que esse terreno vai ficar?
É, assim, fica Sim. até esse solo voltar realmente a ter força para vingar e nascer novas árvores, como você está dizendo, né? É um período e ele precisa ser respeitado. Exato. E aí precisa do quê? Você precisa limpar aquele terreno, você precisa nutrir aquele terreno, renovar aquela terra, esperar o tempo dele, não é isso? Para que ele possa, de novo, receber as sementes e germinar e ter uma nova folhagem. E assim acontece com a gente, tanto com o nosso emocional quanto com o nosso útero, né? O Tanto nosso a parte útero, ele física quanto a parte emocional, principalmente. Muitas vezes a mulher, às vezes, ela olha para o físico e esquece de olhar para o emocional. é tendencioso, né? Todos nós, assim, a gente não vê a questão emocional, e quando a gente fala de luto, a gente não vê a questão emocional não só da mulher, mas como da família, A né? família, no geral, fica, né? Recentemente eu vi um vídeo que eu até repostei, que a moça dizia assim, que o mais pesado do luto, da perda, não era para ela, mas ela ter que cuidar dos outros, porque estava todo mundo arrasado, mas ninguém lembrava que ela era a mãe, É né? verdade. Então fui eu que perdi, eu sou a mãe. A madrinha, a quem ia ser a madrinha está arrasada, a avó está arrasada, o pai está arrasado e ela tem que sustentar tudo. Por quê? Porque se ela se deixasse abater, pronto, o mundo ia cair. E aí fica aquela coisa que eu sempre falo, né? Então eu tenho que ser forte, eu tenho que segurar tudo sozinha, eu não posso pedir ajuda, eu não posso ser vulnerável e dizer que nesse momento eu tô muito triste, muito abatida, porque eu tô de luto porque eu perdi um bebê. E aí muitas vezes fala, mas era só, não era um bebê, tinha pouca semana. Mas não importa se tem 3 semanas, tem 5 semanas, 6 semanas, era um ser que estava ali e que ele não foi, e que ele não deu continuidade da vida dele. Então também muitas pessoas falam isso. Ainda bem que você perdeu no começo, né, com as primeiras semanas. Ah, já pensou se tivesse ido até o mais próximo, e ter nascido morto, que são os natimortos? Não importa. Eu lembro que uma vez eu fui numa palestra de um terapeuta que ele falava sobre isso. Eu falei, não importa. Se você perdeu 2 meses, né, algumas semanas, ou se é um natimorto, não importa. A dor é dor. Não fique comparando, achando que a sua dor é maior, porque a sua foi com um natimorto, ou que a outra que sofreu, teve no início, bem no início, ela sofre menos. Depende de caso a caso. Você percebe, né, você que trabalha, né, com essa questão aí, se as pessoas olham para isso também. A mulher que nasce, Sim. que tem um natimorto, supostamente ela sofre mais do que aquela que teve a perda no início. Não, assim, eu não digo que ela sofra mais, mas o consciente é esse, né? As pessoas acham que é assim. Então a gente ouve muito isso. Tanto dos pacientes que chegam, olha, eu passei por isso, eu ouvi isso, eu vi que foi ainda bem que foi cedo, se fosse Uhum. depois seria pior, mas independente do tempo de gestação, a dor realmente ela é de acordo com cada pessoa, né? Então tem pessoas que estão mais envolvidas com a gestação. Então por exemplo, aquela mulher que está tentando há mais de um ano, ela recebeu positivo, ela começa a viver aquela gestação desde o início do positivo. O positivo dela foi com o primeiro dia que atrasou a menstruação. Então, independente se ela está com 6 semanas, se ela está com 10 semanas, se ela está com 40, ela vai sentir a dor não só da perda pela idade gestacional, mas do processo que ela viveu, né? Então, foi um processo sonhado, organizado, É uma frustração, né, trabalhado. Carol? Porque é um sonho não realizado. Exato, exatamente. E aí essa visão de que foi mais fácil, agora não existe o mais fácil. São pessoas diferentes que vão passar por situações diferentes. E aí que entra a terapia de travessias, né? Então, as mulheres que estão em processo de travessias, eu tenho um trabalho com elas que seriam todos esses processos. O que seriam as travessias? Elas estão nessa mudança, né? Então, são mulheres que saíram de uma perda gestacional e querem se preparar para uma gestação, ou elas só querem entender aquele processo. Não, eu preciso ressignificar esta perda para seguir a minha vida. Sim, Porque não é só continuar vivendo, né? Você vai continuar, mas aqui fora, e aqui dentro, como é que tá? Né? É pausar e olhar mesmo. Eu preciso pausar, olhar para dentro, entender meus sentimentos, entender o meu corpo, o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou guardando, né? E ressignificar tudo isso.
que é um processo. O que que você Então, esse diria, por é um dos exemplo, né? processos. Desculpa te cortar aqui. O que você diria para uma mulher que tá nos assistindo aqui, que ela passou por uma perda gestacional, uma mulher que ela perdeu e ela tem aquele sonho de ser mãe e ela quer engravidar. O que que você diria para ela? Primeiro, que ela respeite esse tempo, né? Então, se a minha perda foi recente, respeite essa janela de 6 meses para começar a planejar a nova gestação. E essa janela, esse respeito de tempo não é só o tempo. Ah, eu vou ficar esse tempo de repouso, esse tempo. Não, é alimentação, é cuidar de si de fato, né? Se precisar de suplementação, precisa dar uma olhadinha nisso, fazer alguns exames, ver se vai precisar de ferro, porque muitas mulheres perdem muito sangue e precisa Uhum. repor o ferro, e isso muitas vezes não é dito, né? Então, faz um novo check-up, respeita esse tempo e reforça o teu corpo precisa desse ponto. Segundo ponto, olhar para o emocional. Como é que tá os seus sentimentos em relação a essa perda, né? Então, quando você lembra do seu filho, como é que você se sente? Você chora ainda? Você já está mais, você já está mais com uma relação melhor com o que passou? Como é que está a sua sensação sobre isso? Ou você não quer nem falar sobre a perda, porque ainda tem a negação, né? Então são processos. Então, Então na é verdade, não é o falar. processo do luto, né? Primeiro eu preciso, né, me acolher, entender o que eu estou sentindo aqui. Depois, o segundo passo é a aceitação do que aconteceu, para depois ir para essa transformação. Você percebe, Exato. por exemplo, assim, então, vamos supor, então, eu tive uma perda gestacional, com um buraco aqui, né? Um vazio aqui, um buraco que ele não tem tamanho, né? Se jogar o mundo ali, ela suga tudo. Ela engravida novamente, às vezes ela nem queria tanto, mas para suprir esse buraco da dor, você percebe se isso acontece muito? E ela engravida, claro, que bacana, que legal, mas aí ela fica, ai, será que eu deveria ter engravidado? Será que eu não teria? E aí ela engravida por causa desse Então, buraco, para tampar esse luto. Aí não vive nem o luto e, e aí olha só para não curte a frente, gestação. não curte a gestação, e aí fica essa coisa na história dela mal vivida e ela não aceita. Então, as mulheres que chegam para mim, quando a gente está trabalhando essa parte de preparar para a gestação, é uma das coisas que eu principalmente trabalho com elas. Porque a gente tem que liberar o corpo do luto antes de gestar novamente. Por quê? Porque a primeira pergunta é: por que você está gestando novamente? Por que que você quer engravidar? Você quer engravidar porque você quer um bebê? Você quer engravidar porque alguém quer um bebê? Você quer engravidar porque você quer compensar o bebê que não nasceu vivo? Qual é a situação real, né? Essa seria a primeira pergunta. E essa minha primeira pergunta, ela é feita assim antes de eu fechar o método, né? Então, quando eu tô na nossa, a gente faz uma conversa, né? Antes da gente fechar o plano do território fértil, e eu preciso entender por que que você me procurou para gestar. Por quê? Ah, mas por quê, Carol? Isso vai fazer diferença? Vai fazer muita diferença. Porque se você está gestando porque você quer, então a gente vai liberar teu corpo e vai seguir de uma forma. Se você está gestando porque alguém quer, a gente precisa entender o que você deseja. Alguém Porque quer que pode talvez ser, às vezes é o marido, às vezes é a pressão da mãe, da mãe, da gestante, que quer ser avó, ou da é a da sogra, família. a família. Ai, mas eu preciso de um neto, mas eu quero um neto seu. Até porque o que que acontece muito, né? Vamos no imaginário. Eu gestei, eu perdi, aí a minha família está me cobrando aquela gestação que eu não tive. E eu nem sei se eu ainda quero gestar, porque eu ainda não passei por aquilo. E aí eu tô tentando, mas eu ainda não sei se eu quero. Se eu tô tentando sem eu desejar de fato, será que o meu corpo tá aceitando isso? O emocional E aí a também. gestação não vem. Então é outro procedimento, entende? Então eu tô passando por uma gestação que não sou eu que desejo. Eu tô passando por uma tentativa de gestação que outra pessoa deseja. E aí eu não tô conseguindo gestar. Então bora olhar pro corpo se ele tá entendendo que você quer gestar ou não, porque nem você decidiu, né? É um ponto Claro. importante que a gente olha. E aí a condução é de outra forma. E o terceiro ponto, eu estou querendo gestar para compensar o filho que eu não tive, que não nasceu. Esse terceiro ponto a gente vai para outro lugar. A gente não entra no território fértil. Por quê? O território fértil, ele vai, primeiro, entender como está teu corpo hoje, ver se tem algo.
o emocional, se o físico precisa liberar alguma coisa, nutrir e gestar. Ele é esse caminho. Quando a gente está num processo que a gente não conseguiu nem liberar o corpo do luto, não tem como ir para o território, É como você né? está Então a trazendo, gente é como se você quisesse plantar uma semente naquele terreno lá que pegou fogo. Não vai vingar. exatamente, não vai. E aí a gente vai para outro processo. Aí a gente vai para terapia de travessias. A gente vai entender o processo do luto, passar por ele, ressignificar aquela perda para preparar para o território. E aí eu, Justamente. depois de passar por tudo isso, se você realmente decidiu que você quer uma gestação, aí a gente vai para o território. Se você decidiu que não, eu não quero uma gestação, eu tô bem assim, aí a gente vai, muitas vezes, trabalhar a família, né? Vem o parceiro, vem para entender que aquela decisão é sua. Porque é justamente aquilo, né? A perda, ela acontece com a mulher e com a família dela. Todo mundo espera. E às vezes a mulher, a que estava gestante, né, a puérpera, ela conseguiu ressignificar a perda, mas os demais não. E aí vem a cobrança, vem a pressão, e ela não consegue seguir a vida dela da mesma forma. Que Então muda, são né, de qualquer forma, olhares né? diferentes. De qualquer forma muda depois, né? Essa questão aí que você está trazendo. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, né? Quando a mulher que te procura, que ela realmente ela quer passar por esse processo de fazer a gestação, e você faz todo esse o encaminhamento, e se trabalha todo o corpo e toda essa parte mental. Sim, eu faço o acompanhamento com a terapia, né? A gente tem um processo terapêutico e a medicina chinesa. Então, a gente trabalha com as bases da medicina chinesa para reorganizar o ciclo menstrual, para que ela possa preparar o físico, né? Uhum. E a base terapêutica para ela trabalhar o emocional, principalmente. Porque, né, eu também gosto muito dessa parte da medicina chinesa, eu amo. Então, a entender, né, que a gente é mente, que a gente é emoção, que a gente é espírito, que a gente é corpo, e precisa trabalhar tudo isso integrado, não é? Exato. É, a ideia é essa, né? Fazer essa integração. Porque às vezes, quando ela chega para mim, o físico está muito bem, né? Então, o ciclo está organizadinho, os exames estão todos normais, não aparece nenhum nada no físico. Aí começa aquele negócio de, mas por que que não tá indo? Aí vai num especialista, o especialista diz, não, tá tudo normal, é só tentar de novo. Aí vai outro especialista, tá tudo direitinho, é só tentar de novo. Aí ela já tá tentando 2 anos, 3 anos e nada da gestação. Aí quando a gente vai pro mental, pro emocional e pro energético, né, que eu sou terapeuta energética, tá tudo desorganizado. Então não era o físico, ok, os exames estão normais, mas o emocional ainda não tá legal, ela ainda tá tendo alguns bloqueios que ela não percebe. Muitas vezes ela nem sabe que ela tá bloqueando, né? Quando chega Uhum. no atraso menstrual ou próximo do período, ela já fica super ansiosa e ela não sabe descrever se a ansiedade é porque ela quer o positivo ou porque ela tá com medo dele. Então ela fica naquela dualidade, É no né? E impasse, eu né? quero. Vou pra quero, não quero, será que eu vou perder de novo? E aí fica aquele medo, né? Meu Deus, será que eu vou passar por essa dor de novo? Né? E isso eu acredito que é um trabalho muito importante, isso que você faz, um trabalho muito bonito. Então, parabéns pelo seu trabalho, Carol. Porque, né, como a gente estava conversando antes de a gente começar aqui nos bastidores, até a internet caiu. É um assunto que ele é Sim. muito delicado. É um assunto com muita profundidade e que ele precisa ser tratado como um assunto, não normalizando, mas um assunto para ele ser acolhido e ser trazido, né, mais a público. Por isso que você está aqui, porque com certeza muitas mulheres já passaram por essas perdas e elas não foram acolhidas. Elas foram até, como você trouxe, né, algumas até questionadas. Eu conheço mulheres próximas a mim que passaram por abortos espontâneos e quando chegou no hospital teve ela foi pressionada, né, para dizer assim, eu acho que você que provocou, e aí, né, você tá ali na hora, naquele seu emocional. Então, esse trabalho que você faz é muito bonito, é um trabalho que ele precisa ir ganhar o mundo, por isso que eu te chamei para vir aqui, porque ele precisa ser falado. Independente do que a mulher aconteceu com ela pela perda gestacional, né, fica uma marca, uma marca na sua vida da mulher. E aí, para a gente encerrar aqui, quando tem as perdas gestacionais e a mulher engravida de novo, como que você fala para a mulher, fala, olha, você tem que, né, tem que não, né? Mas seria o ideal você acolher esse ser que não veio
e trazer ele para sua família. Como é que você fala isso para ela? Então, quando elas vêm para mim, a gente já vai construindo desde as primeiras sessões, né? Que a gente vai trazendo esse lado sistêmico. Então, eu trago para ela que existe um sistema familiar, que toda a vida que vem, ela faz parte desse sistema, então a gente precisa lembrar que ela existe. E sempre a gente vai fazendo essa conexão em cada encontro, né? Então, eu vou fazendo. Algumas mulheres a gente percebe que precisa passar por uma constelação, e aí tem que fazer, né? Eu ainda não terminei a formação de constelação, termino agora em julho, então eu já vou começar a eu fazer a constelação, mas quando elas precisam que não era eu que fazia, eu encaminhava para uma colega. Então, olha, preciso que faça uma constelação com essa moça para a situação assim, assim, assado, e orientava a moça a procurar, né? Essa colega que fazia as constelações para mim. Por quê? Porque muitas vezes aquela perda nem é do sistema dela, né? Então não foi a primeira perda no sistema. Quando E a gente outras fala de perdas, sistema, para as mães. pessoas aqui entenderem, que eu falo na sua ancestralidade. Às vezes veio de uma avó que teve perda, bisavó, ou do seu lado, ou às vezes é do lado do marido também, né? Que vem trazendo da sua herança paterna ou da sua herança materna, é isso, não é? Isso, exato. Ela vem trazendo ancestralidade. Então, às vezes, é, por exemplo, a mãe teve perdas gestacionais, a avó teve perdas, a bisavó. Então, todas elas, todas as mulheres daquela geração, daquela, daquela linhagem, têm históricos de perdas. E quando ela vem querendo gestar e não consegue, passa pela perda, é interessante que ela reveja todas essas mulheres e acolha essas mulheres. Por quê? Aquelas mulheres não conheciam essas novas terapias, essas novas formas de integrar, né, aqueles que não vieram à vida. E quando ela faz isso, é uma forma dela liberar também, tanto o sistema quanto o próprio filho dela, O né, próprio que vem. filho. Ele precisa estar no lugar dele. Ele precisa estar no lugar dele, né? E para a gente caminhando aqui pro final, porque a gente precisa até fazer parte 2 aqui, hein, Carol? Senão a gente vai ficar horas conversando Sim. sobre isso, porque é um assunto, né? Essa questão de integrar na família, a gente pode até fazer uma parte 2 aqui, porque aí a gente vai ficar horas conversando sobre essa questão, né? Como assim eu vou trazer para minha família um ser, né, entre aspas, né, que ele não veio à vida, mas ele faz parte? Né? Então, acho que isso é um assunto que é muito importante para a gente trazer. Então, já te convido aqui para a gente fazer a parte 2, porque senão a gente fica aqui horas conversando. Mas, Carol, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a mulher que está aqui nos assistindo e que ela teve uma perda gestacional, independente se ela quer continuar, se ela tem o desejo de ser mãe, ou se ela entendeu que ali, ela nessa existência aqui, ela não quer ser mãe de um filho físico. O que que você diria para a mulher que teve uma perda gestacional? Ou que realmente, independente se ela perdeu espontâneo ou se ela provocou, independente da perda, de como foi. Bom, a primeira coisa é que ela tenha ciência que ela é mãe, né? Você passou por uma gestação, então você é mãe, mesmo que não seja de um bebê vivo. A partir do momento que você se vê como mãe, é importante você entender que os seus filhos, eles fazem parte da sua vida, mesmo que eles não tenham nascido, né? Então, esse para mim eu acho que é o principal. Se você decidiu por ter novos bebês, eu quero realmente ter uma família, eu vou querer continuar tentando. Então, olhar para esse lado emocional, como é que você está hoje, como você se vê em relação ao que passou, né? Como é que, quando você lembra de tudo que você passou, de todo esse processo da perda, como é que você se sente hoje sobre isso? Isso você precisa pensar, precisa analisar, precisa entender, para entender como é que seu corpo reage sobre isso. Às Uhum. vezes, quando você pensa, você sente um arrepio profundo, ou quando você pensa sobre isso, dá aquele vontade de chorar, sente que dá um nó na garganta, então isso precisa ser visto. E por fim, se você decidiu ou não passar por uma nova gestação, sempre procure um profissional para te acompanhar no pós essa perda. Você precisa, além de ver o emocional, o físico também. Então, Sim. após a perda, é importante voltar com o ginecologista, seja o que já lhe atendeu ou não, mas fazer todos os exames para ver como é que está o seu organismo após isso, né? A gente acredita que voltou tudo ao normal, sempre vai voltar tudo ao normal. Não, nem sempre volta, né? Então, precisa olhar direitinho se o útero voltou para o lugar normal, fazer uma ultrassom, ver direitinho como é que tá todo esse processo do pós. Então, eu queria que você deixasse aqui, de qualquer forma, aqui no descritivo do vídeo vai ficar seus contatos, mas eu queria que você deixasse aqui, né, qual que é o seu Instagram? É o templo materno.
@templo materno, que é justamente onde a gente fala sobre toda essa parte do território fértil, do ser mãe, do tentar ser mãe e de organizar o nosso templo, né? O nome veio por isso, porque nós somos feitas para o maternar, vamos dizer assim. Nosso organismo ele é feito para gestar. Pode não ser filhos, podem ser sonhos, podem ser projetos. E quando a Exatamente. gente pensa como um templo materno, a gente limpa o nosso templo, organiza o nosso templo e prepara ele para que para o novo vir. Seja Exatamente. uma nova vida, seja um sonho, seja um projeto. Exatamente. Carol, ficaria aqui horas conversando com você, porque eu acho que é um assunto que nós mulheres, né, a gente está tendo essa oportunidade de dar voz para esse assunto, que é um assunto que ainda tem muito tabu, eu percebo isso, independente da região que a gente mora, eu sei que você está aí na região do Pará, eu estou aqui em São Paulo, são ambientes diferentes, mas precisa ser dito, porque tenho certeza que tem muitas mulheres aí que vão ser muito beneficiadas com todo esse conhecimento aí que você trouxe, só um pouquinho. Eu sei que você tem um conhecimento muito amplo ainda para trazer mais para as mulheres. Então, Carol, obrigada. Parabéns pela coragem de vir aqui trazer toda essa informação que é tão bonita e que eu tenho certeza que vai tocar e vai ser muita contribuição na vida de muitas mulheres. Eu que agradeço pelo convite. Eu também passaria horas falando porque eu sou apaixonada. E quando a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, né, a gente transborda. Então eu Com passaria horas certeza. falando, conversando com você. E Mas a a gente gente marca marca uma parte 2. um segundo podcast aqui, a parte 2. Maravilha. Obrigada mais uma vez pelo convite. Então, obrigada para você que esteve aqui com a gente, né, com esse conteúdo tão rico, tão profundo e tão importante para todas nós mulheres. Beijo para vocês e até o nosso próximo podcast. Beijo, Carol. Tchau, tchau.